eu conheci o Espiritismo no meu país, Peru. Foi entre os 16, 17 anos, quando começou a acontecer uma série de fenômenos comigo, em que, ao dormir, nas madrugadas, eu acordava e via pessoas no meu quarto. Via pessoas conversando, fazendo barulho. Até eu lembro que eu acordava e falava para eles, por favor, em silêncio, não estão deixando dormir. As pessoas se levantavam da cama e atravessavam as paredes. Então eu tive que ligar a luz e começou a acontecer isso constantemente. Lembro também de algumas oportunidades em que eu acordava e via meu corpo deitado na cama, ou outras em que acordava, entrava na sala e via meu pai com um jornal, minha mãe com uma roupa, e novamente tinha a sensação de acordar pela segunda vez. E quando efetivamente ia na sala, eu via meu pai nessa folha do jornal, ou minha mãe com a roupa exatamente como tinha visto no sono. E esse tipo de coisas fez em que às noites, quando fosse a dormir, eu ligava a luz. Eu não estava conseguindo mais continuar com uma vida normal. Quando eu fui conversar com um amigo, o qual ele realizava reuniões mediúnicas, ele me disse, olha, talvez você seja médium, e me emprestou um livro. Esse livro chama-se O Livro dos Médiuns e foi escrito por Allan Kardec. Depois de ler o Livro dos Médiuns, eu tomei uma paixão pelo livro e eu mesmo me disse a mim, eu sou espírita. Porque a lógica que estava escrito aí era uma coisa como fosse um relembrar algo, não era tanto novidade. E muitos dos fenômenos que tinham acontecido com outros médiuns 150 anos atrás, na França, estudados por Kardec, muitos dos fenômenos estavam acontecendo comigo. Eu estava vendo que era um fato. Aí eu fui conversar com esse meu amigo e eu falei, olha, isso é fantástico, e tem outros livros. E me passou outros, né? E nessa época, no meu país, ainda não tinha um centro espírita. Tinha grupos mediúnicos, mas centro espírita não. Até que finalmente foi formado um centro espírita, participei do primeiro grupo espírita no Peru e com outros companheiros montamos, ainda com apenas 18 anos, montamos um grupo de estudos em casa, né, com vários companheiros da faculdade. E aí foi que a gente foi estudando mais o espiritismo. Até que mais adiante tivemos a oportunidade de vir ao Brasil. Para quem é de fora, quem não é brasileiro, o movimento espírita fora do Brasil é muito pequeno, é muito sofrido até. Poucos livros, pouco material, pouca instrução. Quando você chega no Brasil, você fica impressionado como é tão grande o movimento espírita, os hospitais, a área assistencial, as comunicações, né? Hoje com filmes, televisão. Mas na época, mesmo assim, o movimento era muito grande. Então a gente teve contato aqui com a doutrina e a gente sentiu na pele a necessidade de levar o espiritismo, que é tão grande no Brasil, para o exterior. Mas eu diria que o que me deu o apego forte foi a leitura de um livro chamado Nosso Lar, que depois virou filme. Principalmente na parte onde André Luiz, que é o médico que desencarna, ele fala que a maior surpresa lá do outro lado é que talvez ninguém lhe falou que existia vida depois da morte, né? E ele depois percebe que, de fato, as religiões todas já falaram isso. Mas do jeito como ele está impactado, e ainda mais alerta do suicídio, né? Muitos de nós desencarnamos como suicidas, né? Então, essa mensagem que ele tenta levar às pessoas, e quantas pessoas hoje estão se matando sem saber. Eu senti isso muito, muito na pele e eu percebi que quantas pessoas desconhecem essas luzes que a doutrina espírita consegue levar às pessoas, né? Então, é uma das coisas que me motivou a focar na área da divulgação espírita. Primeiro, pela minha profissão, que sou designer da área de comunicação, e a segunda, por essa necessidade de fazer que as pessoas conheçam a doutrina espírita. E uma outra coisa que eu poderia também colocar é o fato que antes ainda de ter contato com o espiritismo, eu pensava em minhas meditações, há de surgir algum pensamento ou filosofia que consiga unificar a filosofia, a religião e a ciência. Porque a ciência é muito distante da religião e a religião muito distante da ciência, mas ambas partem da mesma fonte que é Deus.
Então, há de surgir alguma doutrina, pensamento que junte as duas forças. E outra coisa também eu tinha em pensamento, que o cristianismo dos primeiros séculos, 3 primeiros, é uma coisa fantástica. Os cristãos da época viviam a mensagem do Cristo, né? A mensagem pura, sem transtornos. Eles realmente eram seguidores do Evangelho. E ao longo do tempo isso se perdeu. E eu pensava em mim que essa filosofia que surge na Terra, algum dia, deve também ter essa pureza, essa beleza dos primeiros séculos do cristianismo. Quando conheci o Espiritismo, ele me preencheu esse vazio e ainda mais deu esclarecimento a um lado fantástico, que é a imortalidade da alma, né? Então, o Espiritismo foi uma grande ferramenta, mais que uma bandeira, uma ferramenta que conseguiu preencher esses campos mentais a nível também na prática com a mediunidade e no nível religioso com todo o ensino moral com a base de Jesus. Meu avô era espírita, meus pais naquele momento eram espíritas e eu tomei ciência do espiritismo inicialmente através da família. Posteriormente, já na juventude, na adolescência, vivendo aqueles momentos de inquietação característicos dessa fase, eu busquei mais uma vez a doutrina espírita. E agora, já na fase adulta, já próximo aos 50 anos, eu tive uma outra experiência, que foi a vinda da minha filha para morar comigo, a Bianca. E uma vez eu vi uma frase que dizia o seguinte: Deus fala conosco através dos nossos filhos. E a Bianca já se dizia espírita. E isso fez com que eu me aprofundasse novamente na doutrina espírita. A Bianca foi como se a chama estivesse lá baixinha, só tivesse a brasa, ela veio e abanou. Né? Acendeu de novo e me despertou novamente para o espiritismo. E, logicamente, como eu estava dizendo, a palavra de um filho é uma coisa muito importante na nossa vida. Essa frase que eu ouvi certa vez eu acho muito interessante. Deus fala conosco através dos nossos filhos. Eu achei que aquele era um momento. Fora isso, eu tenho uma história de uma tragédia na minha vida, que foi a perda do meu filho. E não sei, mas muitos momentos, eu sinto que meu filho não nos deixou para sempre, que meu filho, ele está por aqui. E quem é que me explica isso? Quem explica isso para mim? Eu só conheço o Espiritismo. Talvez existam outras doutrinas que expliquem, mas que estejam ao nosso alcance, eu acho que só o Espiritismo explica. Nós todos temos inquietações. De vez em quando você encontra alguém no meio da rua e a pessoa fala um negócio para você, você fala assim: puxa, aquela pessoa deu uma luz para mim. Na verdade, aquela pessoa não fez brotar nada em você. Você tinha inquietações, você estava buscando alguma coisa. Aquela pessoa te apontou o caminho. O Espiritismo, ele aponta um caminho. Ele diz um porquê das coisas. Por que você deve fazer? Você sente a necessidade de ser solidário? Você sente a necessidade de fazer a caridade, por exemplo? O Espiritismo te diz o porquê. Por que fazer? É muito comum nós encontrarmos pessoas crentes no sentido de ter crença, né? Não estou falando de crente me referindo a algum segmento religioso. E essas pessoas, elas conhecem muito a doutrina, conhecem muito a religião, conhecem muito a palavra de Deus. Pois muito bem, essa mesma pessoa, curiosamente, não vivencia aquilo. Ela sabe para te dizer, ela sabe para repetir, ela sabe, inclusive, para te criticar. E nisso, parece que nós somos pródigos, né? Encontrar defeito nos outros. Até porque, enquanto nós estamos procurando defeito nos outros, nós não olhamos para os nossos, né? O Espiritismo, não, ele é uma doutrina que te leva a vivenciar aquilo. Não lhe basta conhecer. Você tem que vivenciar. Né? Aquela máxima de que a maior virtude é amar a Deus, ela vem complementada
e isso está no próprio Evangelho, ela vem complementada, que a segunda maior virtude é a caridade, e a primeira sem a segunda não tem sentido. Porque se a palavra defende determinados princípios, determinadas condutas, não basta você ficar ligado, bom, eu amo a Deus e acabou. Não adianta, você tem que seguir aquilo ali, você tem que vivenciar aquilo que lhe foi passado. E eu acho que o Espiritismo, ele representa isso para mim. É o porquê de fazer, né? É a necessidade de fazer. Por que nós devemos fazer? É isso. Eu nasci em berço espírita, né? E só que eu tive muita dificuldade, assim, em frequentar as aulas de evangelização, em aceitar alguns conceitos, né? Desde criança eu demonstrei muita empecilho para ir. Eu fui uma criança que aparentemente é normal, né? As crianças choram um pouquinho, tá? Não quer ir para a aulinha de evangelização, mas com o tempo a resistência vai diminuindo. Eu não chorava um pouquinho, né? Eu fazia muito escândalo, né? Para ir até o centro espírita, né? Para evangelização, eu ia chutando o carro, amassava o carro todinho, ia berrando no caminho. Muitas vezes eu chegava no centro espírita, era arrastada mesmo, né? Dentro do carro para ir para a aula de evangelização. E nos meus momentos mais assim de raiva e de rebeldia, eu me despia, porque eu pensava que isso, eu com 5 anos, eu pensava que se eu ficasse, né, pelada, minha mãe não ia me levar. Mas minha mãe me levava mesmo assim, então não adiantava, eu ia berrando, pelada, mas eu ia. E aí, conforme o tempo foi passando, um pouco mais velha, já com 7 anos, eu já não ia amassando o carro e nem berrando, mas eu dava muito trabalho para os evangelizadores, né? Muito questionadora, sempre tinha algo para contradizer, para colocar realmente o evangelizador ali numa situação constrangedora. E assim foi até minha adolescência, né? Foi muito difícil, né, dentro de casa, fazer qualquer coisa, porque, não sei, o espírito rebelde é muito assim. Então, né, quando tinha evangelho no lar, né, era muito difícil, eu fazia muito escândalo, eu não queria ouvir, porque eu dizia que se eu soubesse aquelas coisas, eu seria muito responsável, eu teria que fazer muitas mudanças, isso eu criança. Né? Então, a doutrina, eu conheci a doutrina desse jeito, na marra, literalmente na dor e obrigada. E assim foi até a minha adolescência, que foi quando eu fui convidada, não, eu fui obrigada a ajudar na evangelização, com 15 anos, né? E aquilo ali me mudou. Eu odiava criança, detestava criança, achava, pô, aqueles meninos pentelhando o dia todo, ainda ia ter que ficar com eles. Mas foi assim que eu comecei a entender doutrina espírita. Eu acho que foi formando, eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça, é o que eu digo. Né? No trabalho de evangelização que eu comecei a compreender o que é doutrina espírita. Espiritismo e Ecologia. No livro Espiritismo e Ecologia você vai encontrar as diversas afinidades entre a doutrina espírita e a ciência ecológica. O jornalista André Trigueiro relaciona as duas ciências para defender a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, além da conexão desses postulados com o Espiritismo. Já pensou assistir a TVC no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TVC de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7.
Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Jovem, para que reencarnamos? Basta não fazer o mal? O que é Deus? O que é ser um homem de bem? Espíritos podem nos influenciar? De onde viemos? O que existe após a morte? Para onde vamos? Busque respostas. Encontre caminhos. Participe da evangelização espírita. Quer ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Eu não sei o que seria hoje se não conhecesse a doutrina espírita. Pelo fato de ter experimentado fenômenos mediúnicos e no meu país não ter... Hoje já tem 8 grupos espíritas, mas na época não. Talvez eu teria até tido distúrbios ou problemas mentais ou incompreensão de ver luzes, pessoas caminhando, sendo tocado, sentir respirações, enfim. É uma coisa, se você não conhece a doutrina espírita, ou estuda pelo menos, você fica achando que você está perturbado. Eu acho que isso me deu um nível de equilíbrio à doutrina espírita. Mas ainda mais, me deu as respostas para a vida. Hoje eu sei quem sou. Sou um espírito. De onde eu vim? Eu venho de muitas encarnações, avançando, progressando. E para onde eu vou? Eu vou chegar a ser um espírito puro. O Espiritismo conseguiu me responder as 3 perguntas fundamentais da filosofia. Hoje, eu sei que, assim como todos nós, vamos ser felizes ao final da história. Nós somos predestinados à felicidade. Então, esse ensino que a doutrina espírita nos dá, segurança, fortaleza, né? Algumas coisinhas que o Espiritismo também nos ensina, para não ter... a gente quer dar uma ajuda a Deus, né? A gente é impaciente, né? Então, quer que coisas aconteçam, né? E às vezes acha que Deus está demorando demais. Então, a doutrina espírita te ensina que tudo obedece a uma ordem, né? Te dá forças mentais para você resistir, você se controlar, você não agredir, você se autodisciplinar e se auto-iluminar, né? A doutrina espírita te ensina muitas coisas e te dá liberdade, né? Não te proíbe, não te questiona, não te condena. Te ensina as ferramentas para você se trabalhar. E essa liberdade é fruto também quando uma pessoa começa a amadurecer espiritualmente, começa a optar pelas coisas que nos fazem bem. Então, acho que a doutrina espírita foi o grande esclarecedor de todos os meus dias, mas principalmente o contato com o guia espiritual. Ao mostrar-me que temos todos nós um guia que nos ilumina, que nos cuida, protege, nos dá também uma segurança maior. Acho que a doutrina espírita é uma fonte de luz e as pessoas devem conhecer e está à disposição de todo mundo. E a vivência com a revista Visão Espírita e o programa de TV Espiritismo via satélite, né? A gente teve contato com grandes expositores espíritas do Brasil, principalmente com Divaldo. Eu morei em Salvador 5 anos, né? Junto com o meu companheiro Joseval Carneiro Júnior, ambos trabalhamos e tivemos essa vivência, essa experiência. E um segundo fato que a gente tem que destacar é a Federação Espírita Brasileira, né? O fato de a gente estar muito próximo à própria FEB durante muitos anos nos fez ter uma visão
mais ampla do funcionamento, como o Espiritismo funciona corretamente, democraticamente, politicamente, baseado a seu nível de raciocínio aliado ao Evangelho, né? Então, tudo isto contribuiu a que tenhamos esse amor à causa espírita. Eu sou mortal, eu tenho falhas, eu tenho meus defeitos. Não é fácil para mim, não é fácil. A gente carrega um sentimento dentro de nós, de injustiça até. Por que isso aconteceu? O Espiritismo dá explicações para isso, né? Por que isso aconteceu? Por que ele? Né? Por que isso aconteceu na minha vida? Curiosamente, é interessante, eu mais novo, eu sempre tive pavor da ideia de perder um filho. Que coisa esquisita. Não havia nada que ameaçasse meus filhos, mas eu tinha um incômodo. Eu cheguei a ter sonhos, não com ele, curiosamente não com ele, e sim com a Natasha, com a minha segunda filha, né? Mas eu sempre tive, isso sempre me assustou, a ideia de perder um filho. E eu tinha para mim que seria uma coisa talvez insuportável. Eu tinha uma experiência na família, um tio, que perdeu um filho e acabou morrendo. Ficou tão triste que acabou morrendo. E eu imaginava que eu acabaria seguindo na mesma direção. No dia de sua morte, eu sentei, fiquei conversando comigo mesmo, meditando, e eu decidi que eu não ia morrer, eu decidi que as minhas 3 filhas não iam perder o pai, né? E desde então eu tenho lutado muito. A explicação não é fácil, a gente tem as nossas limitações, perder um filho é muito complicado, mas tem me ajudado. De vez em quando eu tenho até algumas notícias dele, não chega a consolar, mas é um alento, é uma coisa que anima a gente saber que ele está por aqui. Hoje eu trabalho na evangelização, né? Já tem mais de 10 anos que eu trabalho na evangelização. E quando às vezes os pais vêm falando, mas meu filho oferece muita resistência para vir, ele chora muito, ele não quer vir. Aí eu sempre lembro da minha história e não há resistência, não tem desculpa, né? Se não fossem os meus pais, com certeza eu não estaria aqui falando sobre doutrina espírita. Eu não sei nem se eu estava encarnada mais, porque eu era um espírito, né? Ainda sou, mas eu fui uma criança muito difícil, né? Minha mãe dizia que eu não fui educada, eu fui domesticada, porque eu não conseguia conviver com outras pessoas. Era muito difícil mesmo, né? Então, realmente o amor, porque isso na verdade é o amor, né? Me ensinando que na vida, se tem limites, tem que ter limites, né? E mais do que isso, você tem que ter uma base para que você possa enfrentar esse mundo de forma que você tenha a sua casa construída em cima de uma rocha, né? De algo sólido e firme. E isso é que a doutrina representa, né, para mim. O que outras religiões, que com certeza eu já passei outrora, não conseguiram me atender, a doutrina, de forma lógica, eu sempre tive essa... Para mim, a doutrina sempre foi muito fácil, de fácil compreensão, desde criança. Por isso que era terrível dar aula para mim, porque eu sempre tinha uma resposta, sempre tinha alguma coisa. Mas essa parte moral da doutrina espírita realmente foi o que me tocou, né? Que me fez tentar compreender, o que me faz hoje aceitar muitas coisas que às vezes a gente por aí não compreende, né? São os desígnios de Deus, tem que ser assim. Isso eu nunca me conformei com esse tipo de resposta, porque para mim, se Deus é justo, eu não poderia aceitar que só comigo está acontecendo isso, ou porque tantas pessoas acontecem certas coisas. Isso sempre foram questionamentos que eu tinha desde criança. Então, realmente, só a doutrina espírita, no meu caso, poderia promover alguma mudança interior. A doutrina, a cada dia, ela me fortalece, né? Eu tento compreender,
né, o amor de Deus, né, que às vezes a gente confunde muito essa coisa de amor com permissão, fazer vista grossa. E uma coisa que eu aprendi, que foi com a doutrina espírita, foi realmente compreender um pouco mais as leis divinas, né, que aquilo que às vezes a gente tanto quer, na verdade, e não consegue, na verdade, não é uma punição nem nada, é apenas fruto daquilo que eu semeei outrora. Então, se hoje tudo que acontece comigo, e mesmo assim, às vezes, aparentemente, eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, mas às vezes tudo dá errado, tem uma explicação. Quem eu fui no passado, o que eu tenho que passar, o que eu tenho que aprender, tudo é aprendizado, nada se perde, né? E isso a doutrina explica com muita clareza. E isso trouxe calmaria para os meus questionamentos, para as minhas dúvidas e consolo para a minha dor, para a minha angústia. O qual ele realizava reuniões mediúnicas, ele me disse, olha, talvez você seja médium, e me emprestou um livro. Esse livro chama-se O Livro dos Médiuns e foi escrito por Allan Kardec. Depois de ler o Livro dos Médiuns, eu tomei uma paixão pelo livro e eu mesmo me disse a mim, eu sou espírita. Porque a lógica que estava escrito aí era uma coisa como fosse um relembrar algo, não era tanto novidade. Nas madrugadas eu acordava e via pessoas no meu quarto, via pessoas conversando, fazendo barulho, até eu lembro que eu acordava e falava para eles, por favor, em silêncio, não estão deixando dormir. As pessoas se levantavam da cama e atravessavam as paredes. Então eu tive que ligar a luz e começou a acontecer isso constantemente. Lembro também de algumas oportunidades em que eu acordava e via meu corpo deitado na cama, ou outras em que acordava, entrava na sala e via meu pai com um jornal, minha mãe com uma roupa, e novamente tinha a sensação de acordar pela segunda vez. E quando efetivamente ia na sala, eu via meu pai nessa folha do jornal, ou minha mãe com a roupa exatamente como tinha visto no sono. E esse tipo de coisas fez com que às noites, quando fosse a dormir, eu ligava a luz. Eu não estava conseguindo mais continuar com uma vida normal. Quando eu fui conversar com um amigo, e muitos dos fenômenos que tinham acontecido com outros médiuns, 150 anos atrás, na França, estudados por Kardec, muitos dos fenômenos estavam acontecendo comigo. Eu estava vendo que era um fato. Aí eu fui conversar com esse meu amigo e eu falei, olha, é fantástico, e tem outros livros. Ele me passou outros, né? E nessa época, no meu país, ainda não tinha um centro espírita. Tinha grupos mediúnicos, mas centro espírita não. Até que finalmente foi formado um centro espírita. Eu conheci o Espiritismo no meu país, Peru. Foi entre os 16, 17 anos, quando começou a acontecer uma série de fenômenos comigo, em que, ao dormir,